Tô gravando esse vídeo no dia do meu aniversário. Hoje é dia 15 de setembro, faço 29 anos. E o vídeo de hoje é pra falar pra vocês o que eu demorei. Não é que eu demorei, a vida é um processo, né? A vida é fases, a vida é altos e baixos. Mas tem uma coisa que na terapia mesmo, um dia eu cheguei na minha terapeuta e falei assim: Ellen, se um dia eu pudesse. Se você me perguntasse qual o único problema que se eu resolvesse isso, eu resolveria, tipo, eu acho que eu ia viver muito mais feliz em todas as áreas da minha vida. Era se importar com a opinião dos outros. E por que eu tô dizendo isso? Porque desses 29 anos, eu lembro de 10 anos atrás, quando eu tinha 19, onde até um pouco antes, cara, época de escola, época de faculdade, o quanto em época de aniversário eu ficava ansioso para saber quantas pessoas vão me desejar felizes aniversários, e o quanto eu queria ser popular, o quanto eu queria ser descolado, o quanto eu queria que as pessoas se importassem comigo. E eu lembro de um aniversário, acho que foi o aniversário de 15, 16 anos, na época de Facebook. Cara, eu lembro que um dia eu fiquei feliz, assim, porque umas 120 pessoas me desejaram um feliz aniversário. Eu lembro que eu fiquei feliz, assim, e sempre me importei com isso, sabe? Sempre me importei com isso, sempre foi uma coisa muito importante pra mim, a validação dos outros. Esse sentimento de pertencimento, sabe? Sempre foi muito forte. Só que dos meus 23 anos até agora, não vou dizer que eu não me importo, eu me importo, mas eu dou um grau de importância muito menor, cara, muito menor. Um bom exemplo disso é que, cara, eu tô gravando esse vídeo aqui, compartilhando. Não é algo que eu faria. Eu já pensei e entrar pro marketing digital em 2017, 2018 e não tinha coragem por conta disso, do que os outros vai pensar. Pô, o Bruno vai ficar falando de desenvolvimento pessoal, vai ficar falando de meditação, vai ficar falando quem é ele para ficar falando essas coisas, sabe? Eu ficava me julgando isso e dando muita importância pro que os outros vai falar. E eu não me culpo disso, porque foi uma forma que eu encontrei de meio que não é sobreviver, mas é uma forma que eu encontrei de viver. Muito disso tem, porque boa parte da minha infância eu vivi, boa parte não, né? A minha vida toda eu fui criado com a minha mãe, e minha mãe tinha uma criação, e meu pai que eu via de 15 em 15 dias tinha uma outra criação totalmente diferente. Então a minha mãe sempre me deu liberdade de eu fazer o que eu quiser. Eu tinha minhas responsabilidades, tinha que passar na escola, nas provas, mas assim, minha mãe sempre me deu muita liberdade de eu fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Ela sempre deixou muito claro pra mim, a grande frase que ela sempre falou pra mim é: filho, faça as tuas coisas, mas cara, só não seja preso e não roube ninguém, não faça coisa errada, mas é isso. Faz as suas coisas, mas mano, seja honesto, não roube ninguém, não faça nada que prejudique você ou os outros, né? E meu pai, ele tinha muito disso também, mas meu pai sempre foi uma pessoa muito mais rigorosa. Então, toda vez que eu ia dormir lá na casa do meu pai, eu tinha horário para dormir, eu tinha objetivos. Então, meu pai queria que eu estudasse sempre. Sempre tá estudando, sempre tá com o caderno aberto, pô, sempre estudar. Minha mãe nunca me cobrou de estudar, minha mãe queria que eu passasse nas provas. Mas minha mãe não queria, não se importava como que ia fazer aquilo. Ela queria que eu passasse, ela não se importava se eu ia colar ou não. Desde que eu passasse, entendeu? E com meu pai, como eu tinha uma infância muito diferente, eu tinha uma realidade totalmente diferente da minha mãe com meu pai. Com meu pai eu vi que eu comecei a ter muitos problemas, muitos embates com ele, porque eu queria agir da mesma forma que eu agia ali com a minha mãe. E como eu comecei a ter muito problema com isso, eu comecei a criar um personagem. Então muitas das vezes eu comecei a mentir pro meu pai que eu tinha compromisso, só pra mim não ver ele, porque, cara, eu me sentia meio incomodado de ter que ir e, cara, ter que ficar fazendo umas coisas que eu não tô afim de fazer. Então eu tive muito desses conflitos, assim, quando mais novo. Eu sempre tive uma personalidade forte,
De tipo, cara, minha família vai falar que eu tenho que fazer isso. Cara, se eu achar que eu não tenho que fazer, eu falava, mano, não tenho, não acho que é isso. Sempre bati de frente, assim, sabe? Sempre fui considerado o filho mais rebelde da família. Enquanto meu irmão e minha irmã sempre fizeram, assim, o que tava ali, né? Não tô dizendo que meu pai tá errado, nem que eu tô errado, nem que eu tô certo, nem que meu pai tá certo. Acho que tinha situações que meu pai tava certo e que eu tava errado. E havia situações que realmente não fazia sentido, que eu estava certo e meu pai tava errado. Mas qual que é o problema? Eu carreguei isso para outras áreas da minha vida. Então, durante muito tempo eu montei um personagem para poder ter mais amigos, para ser mais popular, para me sentir que eu pertencia a algo, sacou? E com o tempo eu fui percebendo que, cara, não faz sentido, porque... Cara, não faz sentido porque você monta um personagem, mas aí as pessoas não gostam realmente de você. E até quanto você tá disposto a manter esse personagem, sacou? Você não consegue, mano. Tu não consegue manter esse personagem pro resto da tua vida. Então era muito incongruente isso, sacou? E eu não percebia isso. Então eu fazia muita questão de ter muitos amigos. Fazia muita questão de pertencer a algo, sacou? E o tempo foi me mostrando, situações foi me mostrando que, cara, o que mais importa, eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, é você realmente gostar de quem você realmente é. Primeiro você tem que se conhecer, sacou? Realmente, por isso que eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante, cara, de você se conhecer, de você saber dos seus defeitos, saber das suas qualidades, de você se importar contigo a ponto de você ser só você mesmo, de entender que, cara, a sua personalidade é a coisa mais bonita que tu tem, é a coisa mais única que tu tem, e que você não tem que se adaptar aos outros. Você tem que ser só você, e a tua personalidade ela automaticamente vai filtrar quem vai aparecer na tua vida. Porque ao você tirar essa máscara e você agir quem você realmente é, se a pessoa não gostar de você, tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, pô. Tá ligado? Não faz sentido pra pessoa. E quem gostar de você, mano, que foda isso. A pessoa vai gostar realmente de você. Tu não tem que ficar se adaptando. Ah, eu vou conhecer uma mulher ali, vou ficar me adaptando aqui. Isso não, eu funciono desse jeito. Se a mulher gostar, bem. Se não gostar, amém. Sacou? Tá, faz parte, mano, faz parte. A gente não vai agradar todo mundo. Eu fico meio receoso de dar o exemplo, mas, cara, esse exemplo, mas não tô falando de religião, tá? O exemplo que eu vou dar agora, eu não tô falando de religião, mas, cara, se você olhar, Jesus Cristo, que foi a pessoa mais perfeita nesse mundo, nem ele, por ser perfeito, agradou todo mundo. Nem ele, por ser perfeito, agradou todo mundo. Quem dirá eu, um mero mortal? Quem dirá você, um mero mortal, velho? Vai querer agradar todo mundo? Não tem como, mano. Não tem como. Pra você ser amado, você tem que estar aberto a ser odiado também, mano. Tá ligado? Então, de 29 anos que eu estou fazendo hoje, pra mim essa parada mais importante que tem é você se conhecer, você saber dos seus defeitos, você saber dos seus defeitos, saber das suas qualidades, saber quem você realmente é, e você tá disposto a quebrar a cara com os outros, mano, porque faz parte da vida, mano, faz parte da vida, tá ligado? Você vai ser você mesmo, e é isso, mano. Quem gostar, bem, quem não gostar, amém, mano. Tá tudo certo, velho. Tá tudo certo, sacou? É isso que importa, pô. Porque lá no final da vida, cara, lá no final da vida, a gente vai lembrar... Cara, faz uma reflexão. É uma boa reflexão essa. Todo mundo já teve na escola um professor que, cara, um professor que te marcou. Pensa aí você, um professor que te marcou, um professor que, tipo... Cara, ele realmente ele tinha uma didática, ele fazia você pensar sobre coisas ali não tão comuns, que você conseguia entender algo que nunca ninguém conseguiu fazer você entender. A personalidade dele, o jeito dele explicar. Cara, aquilo ali é a personalidade dele. Você lembra desse professor até hoje pela personalidade dele. Eu lembro do meu professor Marcos até hoje. O cara conseguia ensinar matemática como ninguém. Eu lembro do meu professor Cícero. Nunca gostei de português, velho. Não sou do cara do português. Não sou.
Sempre tive muita dificuldade em entender. O professor Cícero conseguiu, por conta da personalidade dele. E a personalidade dele era totalmente do professor de Marcos, que era de matemática. Totalmente diferente. Mas ele não ficou se adaptando, que não sei o que. Não, mano, ele era só ele, sacou? Diferente dos defeitos, das qualidades. É isso que faz... É isso que é mais legal, cara. Eu não sou perfeito, mano. Eu nem quero ser. Seja imperfeito, velho. Seja imperfeito, sacou? E quem gostar de você vai gostar pelo jeitinho que você é e pronto, mano. E pronto. Não é fácil, não é uma parada fácil, é uma parada simples, mas que você precisa, cara, experienciar, você precisa estar aberto a quebrar a cara, mano. Precisa estar aberto a se conhecer. Cara, é dolorido, mano, você saber dos seus defeitos e você, caraca, mano, porra, eu faço realmente isso, porra, que merda. Mas é importante, mano, é importante. Sacou? É importante você se conhecer. Então, esse é o meu recado. 29 anos, tô muito feliz, muito grato. E é isso. Se eu pudesse dar uma sugestão pra vocês aí do que faz todo sentido, toda a diferença na minha vida é valorizar mais a minha personalidade. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, tá tudo certo também. E é isso, rapaziada. Espero que tenha sido útil esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o joinha aí no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Valeu!